E aqui a gente vai falar sobre portas lógicas, tá? A porta lógica que a gente vai falar é sobre a porta AND. AND em inglês é E. Então essa porta lógica, o símbolo dela vai ser esse símbolo aqui, com duas entradas e uma saída. A ideia dessa porta lógica é o seguinte: aplicando um sinal ou não na entrada, como é que a minha saída vai se comportar? Ela vai estar ligada ou desligada? Verdadeiro ou falso? 1 ou 0? É isso que eu quero saber. E para mim entender melhor como funciona essa porta lógica, eu tenho um circuito aqui equivalente à porta lógica AND. AND significa E, certo? Então significa que para mim ligar essa lâmpada, para eu ter um sinal de saída verdadeiro ou 1, as duas chaves têm que estar ligadas. Se eu ligar apenas uma, a lâmpada não acende. Agora se eu ligar as duas chaves, aí eu vou dar passagem para os elétrons fluírem através da lâmpada. Então, o nome da porta lógica AND, que significa E, é justamente isso. Eu vou ter um sinal verdadeiro 1 na saída se A e B estiverem fechados aqui. Então eu tenho A e B. Então quando A e B fechar, eu vou ter um nível lógico alto aqui acendendo essa lâmpada, certo? Então, partindo disso aqui, eu posso montar a tabela verdade. A tabela verdade vai pôr à prova a nossa porta lógica. Então, para mim montar essa tabela verdade, eu posso fazer o seguinte: eu tenho duas entradas, A e B, duas entradas A e B. Então, como funciona apenas com 1 e 0, a porta lógica vai trabalhar com binário. Então, eu vou colocar 2 aqui e 2 aqui, base 2. E vou elevar ao expoente 0 e ao expoente 1, certo? 2 elevado a 0 vai ser 1. 2 elevado a 1 vai ser 2. Então, eu vou preencher essa coluna do A com 2 zeros e 2 1. Então, 0 e 2 1. E a coluna B eu vou preencher com 1 0 e 1 1, sequencialmente. 0 1 0 1. Certinho? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar a minha saída, como vai se comportar dependendo das entradas. Então, quando A tiver 0 e B também for 0, a minha saída vai ser o quê? Significa que a porta A e B estão abertas, é 0. Então a saída é 0, a lâmpada não vai ligar, então aqui é 0. Então quando A estiver aberto, ou 0, né? E B estiver fechado, ou 1, o que vai acontecer com a saída? Vai continuar aberto lá, né? Então é 0. Então, quando A estiver fechado e B estiver aberto, é a mesma coisa, também vai ser 0. Agora, quando eu fechar A e B, ou seja, fechar A e B, a lâmpada acende. Então é nível lógico alto, então é 1. Essa é a tabela verdade. E existem outras formas de eu representar a tabela verdade. Usando verdadeiro ou falso, usando HL, H de alto e L de baixo, ou 0 volts ou VCC, né? Como tá aqui, ó. Vou colocar uma tabela perto da outra para vocês visualizarem. Quando for 0, é falso. Então aqui em cima é tudo 0, então em cima é tudo falso. Falso, falso, falso. Embaixo a mesma coisa. Quando for 0 eu coloco F de falso e quando for 1 eu coloco V de verdadeiro. E assim eu posso preencher usando essa nomenclatura de verdadeiro e falso para quando o circuito estiver aberto ou fechado. 1 ou 0. Aqui é a mesma coisa, são só representações diferentes, mas significando a mesma coisa.
L quando for baixo e H quando estiver alto. Zero volt quando o sinal for 0 e VCC quando o sinal for 1. Então são só formas de representação, tá? Mas que significa a mesma coisa. Ok, saindo da tabela verdade, eu posso montar o diagrama de tempo. O que é esse diagrama de tempo? Eu tenho que olhar para a tabela verdade para eu poder fazer o meu diagrama de tempo. Para mim fazer o meu diagrama de tempo, eu vou fazer o seguinte. Quando A for 0, então eu vou colocar aqui A0. O meu B vai ser 0, então o B vai ser 0. A saída também vai ser 0, então a saída é 0. Agora, a gente fez essa linha aqui, né? Agora bora fazer a linha de baixo, essa aqui. Quando A for 0, então A vai permanecer 0. O meu B vai ser 1. A minha saída vai se comportar como? Vai ser 0, então continua 0. Eu esqueci de subir. Vai ser 1 aqui, certo? Quando A for 0, então permanece 0. B vai ser 1. Aí sobe, vai ser 1, nível lógico alto. A minha saída vai ser 0, então a saída continua em 0, beleza? Agora bora fazer essa próxima linha aqui. Quando a entrada A for 1, então aqui a entrada A vai ser 1, então sobe. E o B for 0, então aqui ele vai descer. A saída vai ser 0, então continua em 0. Agora bora fazer a última linha. Quando A for nível lógico alto, então o A continua alto. E o B for 1, então o B vai subir de novo. A minha saída vai ser 1, aí a saída sobe. E assim a gente monta o nosso diagrama de tempo. Aí o que eu posso fazer nesse meu diagrama de tempo? Acrescentar 0 quando for nível lógico baixo e 1 onde for alto. Então aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1. Aqui é 0, 0, 0 e 1. Então perceba que o diagrama de tempo nada mais é do que a própria tabela verdade. Certo? Onde você tem esses 3 zeros aqui de cima, ó, você tem feito em coluna. 0, 1, 0, feito coluna. 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então o diagrama de tempo na realidade são as linhas da tabela verdade transformando em colunas. Percebe? Que essas linhas aqui, elas se transformam em colunas. Simplesmente isso. Esse é o diagrama de tempo da porta lógica AND. E a porta lógica AND, ela é representada na álgebra booleana como um sinalzinho de vezes. Tá? Isso aqui a gente vai ver mais lá pra frente. Então, sobre portas lógicas, fechou aqui. Pelo menos a porta lógica AND, certo? Ainda tem outras portas lógicas.